rotina de exercício cabia a mim. Lembre-se disso, gente. Não transfira para... Se quer longevidade nas suas decisões, tome ela para si. E cuidar de si é cuidar de quem você ama. Era uma das coisas que eu sempre pensei. Não é egoísmo da minha parte cuidar de mim. Eu tô cuidando disso porque se eu cuido, eu sou suporte para quem um dia eu escolhi incluir na minha vida e aquela outra pessoa incluir. Então, eu cuido para mim, para minha família, para a sociedade também, né? Ser uma pessoa menos doente, que vai menos para o hospital, coisa e tal. Então, isso foi lá em 2014. Então, assim, eu vim construindo isso ao longo dos anos. É, e sempre, e não é fácil, vira e mexe, você tem um momento que é meio complicado na nossa vida e a gente fica. Não, é a brecha que a gente acha para poder justificar um deslize. Então, eu sempre fico trabalhando e me monitorando durante esse período. Fiz alguns anos de análise antes disso, aí com uns 3 anos de análise, depois que eu já tinha até emagrecido, coisa e tal, aí realmente eu encontrei no ultraciclismo, na verdade, no ciclismo primeiro, a minha independência emocional. Foi quando eu me conectei com o esporte de verdade. Antes eu fazia dieta, emagrecer, corria, coisa e tal. E aí, quando eu tomei para mim, eu encontrei no ciclismo toda a responsabilidade envolvida, a maneira do comprometimento que você, para sentar na bicicleta, você precisa. Eu digo que eu encontrei a minha profissão na hora certa. Como é que você, dentre, obviamente, com uma quantidade enorme de esportes que você poderia ter praticado, poderia ser boxe, poderia ser natação, poderia ser corrida, É. enfim, uma quantidade enorme aí de modalidades. O que aconteceu? Teve algum estalo, alguém que você se inspirou? Ou você já pedalava na academia, já pedalava antes? Como é que você escolheu esse esporte? Eu tava correndo, né? Que é o mais fácil, né? Que é o mais barato, mais em conta. Você sai pra correr Você só precisa, é muito na... bacana. Gente, eu adoro correr, eu acho o máximo. O Porque mindset da Nike, inclusive, é muito isso, né? Que, é, tipo, você só precisa de um tênis, um par de tênis para correr. correr. Então, eu acho assim que é um esporte extremamente democrático, né? E aí, em função de uma patologia desenvolvida pelo período do sedentarismo, eu tive que abandonar a corrida. Aí nessa de abandonar a corrida, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Voltei a nadar, né? Coisa e tal. Aí, pô, eu, uma amiga minha, vou vender bicicleta. Eu digo, o que que é isso? Aí eu descobri que tinha o triatlon. E aí, se eu fazer triatlon, enquanto isso, eu vou nadando, eu vou pedalando. Quando meu pé ficar melhor, eu volto a correr e eu vou fazer os três. E aí foi aí que eu conheci a bike. Mas só que essa patologia que eu tive nos pés desenvolvida por conta da obesidade, aí me fez com que na bicicleta eu sinto zero dor. Eu não sinto nada, não evolui para fraturas, não evolui para nada. E eu disse assim, eu nasci para isso. Aí eu digo assim, como se você olhar o principal esporte, se você perceber no meio a minha trajetória de emagrecimento, foi a bike indoor. Aquele famoso spinning, aquela bike de Spinning. spinning, É muito entendeu? legal. E aí Spinning. você olha, cara, já tava na minha vida, eu nem percebi. Então, tipo assim, aquela coisa foi se desenvolvendo sem perceber, foi tão orgânico. Quando eu olhei, que eu sentei na bike, eu senti aquele vento no rosto, a alegria da infância, me remetendo a tantos momentos que eu quis ser, ser atleta em si e coisa e tal. Cara, eu encontrei ali. eh, aptidão, não só a realização desse negócio do, que eu digo assim, que é o lúdico, né? Que quando a Uhum. gente fala o atleta amador, ele tem muito disso, que é a hora que ele consegue se desconectar. Então, eu percebi que era algo além. Com o passar dos meses, que aí eu tive que realmente largar até, inclusive, o triatlon, e mergulhei no ciclismo, eu digo, não, é isso que eu tô destinada. E fui fazendo e fui me dedicando. A essa altura eu já não estava com trabalho fixo, então eu podia ficar um pouco mais na bike. E aí o negócio foi tomando um corpo, assim, me chamaram para eventos, eu saí para pedalar e eu não queria voltar para casa e eu via que eu rendia e que passava as horas e continuava, eu tinha um prazer muito grande, uma conexão mental muito grande com aquilo tudo. Aí de repente uma amiga minha, que é uma das conectoras com a Ana, que é a Daniela Zenovese, pô, Emília, eu vou fazer Everest, o que que é isso? Vamos subir trocentas mil vezes lá para a mesa do Imperador, aqui no Rio de Janeiro, que é o equivalente a trocentas mil vezes a altura do Cristo. Aí vamos subir trocentas, passar um dia subindo, eu digo, bora.
Eu não sabia nem o que era fazer Everest, nada, e eu fui. E aí, dali, eu já tinha feito alguns desafios de pedalar 1.000 quilômetros em 10 dias, já tinha ido para a serra. E aí eu comecei a ver que aquilo tinha uma conexão comigo que era inexplicável, né? Isso.